do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Aqui estou mais uma vez, Edmar Almeida Bernardes, para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. No programa de hoje, homenagearemos Bezerra de Menezes, que nasceu em 29 de agosto de 1831 e desencarnou em abril de 1900. Quem fala sobre Bezerra de Menezes é César Perry, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. Alô, amigos! Momento Febre de hoje homenageia Bezerra de Menezes, sem dúvida o apóstolo da unificação, o médico dos pobres. Adolfo Bezerra de Menezes nasceu numa localidade do interior do Ceará, que à época se chamava Riacho do Sangue, dia 29 de agosto do ano de 1831. Teve uma longa jornada, uma trajetória de estudos na região do Nordeste e depois cursando medicina na então capital do Império, Rio de Janeiro. Logo depois, ao exercer a medicina, pela sua dedicação, pelo seu apoio aos doentes, aos seus clientes, ele já foi cognominado o médico dos pobres. Pouco tempo depois, ingressa na política. Foi vereador, foi deputado-geral e durante o resto da sua existência ocupou postos ou na Câmara de Vereadores do Distrito Federal ou na Assembleia. E é interessante destacarmos que nessas atividades políticas, Bezerra defendeu causas de natureza popular, inclusive a emancipação dos escravos. Nos registros da atual Câmara Federal, há vários discursos de Bezerra de Menezes, inclusive um opúsculo onde ele defende a emancipação dos afrodescendentes. Houve um deputado federal que trabalhou toda a obra parlamentar de Bezerra de Menezes, Freitas Nobre, que fez uma publicação há cerca de 30 anos atrás sobre esse distinto parlamentar brasileiro. Bezerra de Menezes notabilizou-se como espírita. Mesmo nas lides políticas, se aproximou do contato com o espiritismo ao ler o Livro dos Espíritos. Anos depois, começou a frequentar algumas reuniões mediúnicas, algumas reuniões de estudos, naqueles grupos que foram originários ou predecessores da Federação Espírita Brasileira. Em função disso, ele veio a ser um dos primeiros presidentes da Federação Espírita Brasileira, que nesse seu primeiro mandato como presidente e segundo presidente da FEB, foi um mandato curto, mas onde ele já buscava delinear rumos no sentido de aproximação dos espíritas. No segundo mandato, de 1895 até a sua desencarnação, no dia 11 de abril de 1900, Bezerra executou toda a proposta de aproximação dos primeiros grupos espíritas do Rio e do Brasil, procurando lançar as bases de uma proposta de união dos espíritas e de unificação das instituições espíritas. Daí ele ser chamado o apóstolo da unificação. Há muitas obras biográficas sobre o Bezerra de Menezes, destacando o seu amor ao próximo, a sua renúncia, a sua dedicação, o papel que ele executou no seio do movimento espírita brasileiro, na condição de presidente da FEB em 2 oportunidades. Mas há obras mediúnicas. Da lavra psicográfica de Chico Xavier, há inúmeras mensagens assinadas por Bezerra de Menezes
e incluídas em vários livros da psicografia de Chico. Mas há uma mensagem marcante, unificação, do ano de 1963, onde ele nos dá os parâmetros para a união e a unificação do movimento espírita brasileiro. A Federação Espírita Brasileira publica, através de sua editora, um livro que se chama Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, reunindo várias dessas mensagens, principalmente as psicofônicas por Divaldo Pereira Franco, no Conselho Federativo Nacional. Recentemente, Jorge Damas Martins, do Rio de Janeiro, lançou uma obra intitulada Bezerra de Menezes e Chico Xavier, o médico e o médium, onde traça paralelos e pontos em comum entre os dois grandes vultos do movimento espírita brasileiro. Fique, portanto, a nossa homenagem a Adolfo Bezerra de Menezes. Ouçamos agora uma mensagem de um momento espírita produzido pela Federação Espírita do Paraná. A cura verdadeira. Todas as criaturas humanas adoecem. Raras são aquelas que trabalham para a cura real. A ação medicamentosa por si só não restaura integralmente a saúde. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, não podemos esquecer que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é uma fonte criadora e a vida plasma, em nós mesmos, aquilo que desejamos. Assim, a medicação não nos valerá muito se prosseguirmos tristes e acabrunhados, porque a tristeza é geratriz e mantenedora de muitos males. Como poderemos pretender ter a saúde restaurada se nos permitimos a cólera ou o desânimo por muitas horas? O desalento é anestésico que entorpece e acaba por destruir quem o cultiva. A ociosidade que corrompe as horas e a inutilidade que desperdiça o tempo valioso extingue as forças físicas e as do espírito. Mesmo porque a mente ociosa acaba por se dedicar a muitas coisas ruins, como a maledicência e a crítica destrutiva. Se não sabemos calar nem desculpar, se não ajudamos nem compreendemos, como encontrar harmonia íntima? Por mais que o socorro espiritual venha em nosso favor, devoramos as próprias energias com atitudes negativas. E com respeito ao socorro médico, mal surgem as primeiras melhoras, abandonamos o remédio, a dieta, os cuidados, demonstrando a nossa indisciplina. Por isso, se estamos doentes, antes de qualquer medicação, aprendamos a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Fujamos da indelicadeza e do azedume constante que nos conduzirão à brutalidade no trato com os demais. Enriqueçamos nossos fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busquemos a intimidade com a sabedoria pelo estudo e a meditação. Não manchemos nosso caminho. Sirvamos sempre. Trabalhemos na extensão do bem a todos. Guardemos lealdade ao Mestre Jesus, a quem dizemos seguir. E permaneçamos com a certeza de que cultivando a oração, vibrando positivamente pela vida, abraçando a oração diária, desde logo, a meditação de que nos servirmos atuará rápida e beneficamente em nosso corpo. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.